Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, a todos os irmãos, a todas as irmãs, aquele também que não é evangélico, aquele que está afastado, que Deus te abençoe, que essa palavra te alcance o teu coração, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um ótimo dia cheio de paz, de saúde, prosperidade. Desejo que você seja feliz, desejo que você tenha uma vida bem-sucedida diante do Senhor. Aleluia, que Deus abençoe você e sua casa. Amém? E hoje estaremos falando, aleluia, sobre o momento de tentação, aleluia, sobre, aleluia, um momento difícil, aleluia, na vida do cristão, na vida dos filhos de Deus, na vida dos servos do Senhor. Ou seja, hoje o tema é como resistir à tentação, como, aleluia, atravessar um momento de tentação, aleluia, como suportar a tentação. Ou seja, em um versículo que nós vamos abordar, aleluia, está, aleluia, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Coríntio, aleluia, na sua primeira carta, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, iremos ler, aleluia, o que Paulo, aleluia, está falando aos Coríntios, aleluia, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, o apóstolo Paulo estava deixando que Deus jamais vai deixar os seus servos, os seus filhos, aleluia, ser tentado além daquilo que ele pode suportar, aleluia. Mas antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Ou seja, apóstolo Paulo diz que aquele que estiver em pé, aleluia, faça de tudo para não cair, aleluia. E também apóstolo Paulo estava dizendo, aleluia, que Deus jamais permitirá que o seu filho seja provado, aleluia, seja tentado, aleluia, além daquilo que ele pode suportar. Ou seja, mas apóstolo Paulo deixou no final, aleluia, que Deus ele dará um escape. Ou seja, ele deixou, aleluia, uma saída para a tentação. Que Deus sempre vai dar um escape para você sair dessa situação, para você sair dessa prova, para você sair dessa tentação. Ou seja, nós sabemos, aleluia, que existe dois tipos, aleluia, de tentações, aleluia. O primeiro tipo, aleluia, é o inimigo. O nosso inimigo, aleluia, é Satanás, o nosso inimigo. O nosso maior inimigo é Satanás, aleluia. Porque o apóstolo Paulo disse, nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra a potestade do ares, ou seja, os demônios, aleluia. Quem é o principal demônio é Satanás, aleluia, que faz de tudo para que nós se desvie da presença, para que nós se afaste da presença do Senhor. Ele investe pesado para tirar o crente da presença do Senhor. Mas a Bíblia fala que Deus sempre dá um escape ao seu servo, aos seus filhos. Aleluia. Então, o primeiro tópico, aleluia, a primeira tentação é do inimigo, aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia, mas ele só faz isso com a permissão do Senhor, porque Deus permite que ele toque na tua vida, Deus permite que ele te tente, aleluia, porque Deus, aleluia, sabe, aleluia, o que está no seu coração, Deus sabe que você é um servo fiel, ou seja, é a segunda coisa, aleluia, é a nossa carne, aleluia, nossa maior tentação é a nossa carne, aleluia, porque o apóstolo Paulo mesmo disse que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades dos ares, ou seja, se nós não temos que lutar contra a carne, aleluia, e o que nós temos que fazer? Nós temos que fugir dela, aleluia, da nossa carne, nós temos que fugir, aleluia, não tente querer expulsar a sua carne, porque ela está em você, aleluia, porque demônio você expulsa, mas caráter você jamais expulsa, ou seja, o caráter ele vem de você, a sua carne ela vem de você, ou seja, você tem que fugir, você tem que aprender a dominar ela. E como nós fazemos isso? Quando nós se enchemos cada vez mais do Espírito Santo, quando nós se consagramos cada vez mais, quando nós jejuamos, nós vamos cada vez mais matando ela, ou seja, eu irei citar exemplos, aleluia, de pessoas, de servos do Senhor, aleluia, que, aleluia, resistiram à tentação, aleluia, o que eles usaram, o que eles fizeram para resistir à tentação e o que Deus fez para recompensá-lo, o que Deus fez para honrá-lo. Ou seja, nós sabemos, vemos que lá no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 8, que Deus levou o povo para o deserto. Moisés disse que Deus levou o povo no deserto para saber o que estava no seu coração, para provar o povo, aleluia. Alguém sendo tentado jamais diga que Deus está lhe tentando, porque Deus não tenta ninguém, quem tenta é o inimigo, Deus ele prova. E Deus ele só prova aquele que ele ama. E Deus levou o povo para o deserto para provar o seu povo, para ver que o seu povo estava adorando ele verdadeiramente ou só pelo que ele estava lhe dando. Ou seja, Deus queria saber o que estava no coração do povo. Deus permitiu a dificuldade, permitiu aquele deserto para saber o que estava no coração do povo. Tem situações que Deus permite para saber o que está no meio do seu coração, porque Deus ele sonda nossos corações, Deus ele sonda a nossa mente. Ou seja, e o primeiro exemplo que eu quero citar é, aleluia, chamado de um jovem chamado, aleluia, José. Ou seja,
José, aleluia, é um jovem, aleluia, que tinha 17 anos, aleluia, quando foi transportado, aleluia, como escravo para o Egito. Aleluia, José, ele estava longe da sua família, estava longe da sua casa, dos seus parentes, e foi levado para o Egito. Ou seja, ninguém conhecia José no Egito, mas a Bíblia fala, aleluia, que por ninguém conhecer José no Egito, mesmo ninguém não conhecendo ele, sabendo quem ele é, José, ele sempre foi fiel ao Senhor. José, ele não desobedeceu à lei do Senhor. Ou seja, a Bíblia fala que Deus abençoou José, José se tornou administrador da casa de Potifar. Ou seja, mas, aleluia, tinha a mulher de Potifar ali e viu que José estava prosperando, que José era um homem bonito, formoso de aparência, e ela queria, aleluia, resolveu tentar José, aleluia. Ou seja, a carne resolveu tentar José, resolveu tentar derrubar José, tirar José do propósito que o Senhor tinha para ele futuramente. Ou seja, ela disse para ele: deita-te comigo, aleluia. Ela fez com que todos os seus criados saíssem, aleluia, e que uma situação, aleluia, em que ficou só ela e ele. Ou seja, o inimigo, ele, aleluia, ele é esperto em criar situações para que, aleluia, nós cedemos a nossa carne, aleluia, e ele criou aquela situação. Só que José colocou em seu coração, ele se recusou a se deitar com ela, porque ele sabia que maior que aquele momento era o propósito. Ou seja, não deixe um momento, aleluia, em sua vida fazer com que você se desvie do propósito, aleluia, que você perca o propósito. E foi isso que aconteceu no José. José resolveu não se contaminar, José resolveu fugir da carne. Ou seja, ele correu, aleluia, ele levou a culpa, mas Deus sabe do coração dele que ele não fez aquilo. Ou seja, ele correu da sua carne. Nós temos que fugir da nossa carne, e foi o que José fez. E o segundo exemplo que eu quero citar, aleluia, está no livro, aleluia, de Hebreus, aleluia, capítulo 11, aleluia, no seu versículo 24, se não me falha a memória, que fala de um homem chamado Moisés, aleluia. Moisés tinha todas as riquezas no Egito. Moisés, quando, aleluia, foi adotado como filho da filha de Faraó, tinha todas as melhores vestes, os melhores cavalos, a melhor casa, a melhor comida, aleluia. Moisés, perdão, tinha tudo do bom e do melhor, aleluia. Ele tinha tudo para continuar no Egito, mas só que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, quando Deus tem um propósito na minha, na sua vida, nós temos que se recusar às coisas que o inimigo oferece. Tem coisas que no momento o inimigo vai colocar nas nossas mãos, dizendo que é boa, que é a melhor para a nossa vida, mas não, Deus tem um propósito maior. E Moisés sentia dentro dele que Deus tinha um propósito grande na vida dele, aleluia. E que maior que aquilo que ele tinha no Egito é o que Deus tinha para ele. E Deus separou Moisés, aleluia, para libertar o seu povo de Israel. Deus, aleluia, Moisés tinha uma intimidade tão grande com Deus que homem jamais, aleluia, antes de Moisés tinha, aleluia. Moisés falava com Deus face a face, porque Deus tinha um propósito grande na vida de Moisés. Ou seja, Moisés, ele disse não para a filha de Faraó, ele disse não para as coisas do Egito, ele disse não para as coisas do mundo, e ele resolveu se dedicar à vida ao Senhor, ser pastor do povo de Deus, cuidar do povo de Deus. Ou seja, aleluia, esses dois jovens, aleluia, foram muito importantes, porque eles passaram por tentação, passaram por um momento de tribulação. Ou seja, e o terceiro exemplo está, aleluia, no livro de Esté, aleluia. Esté, aleluia, no seu capítulo 1, no versículo 8, aleluia, que a Bíblia fala sobre uma rainha por nome Vasti, aleluia, e um rei por nome Assuero. Ou seja, Assuero, aleluia, ele fez um banquete, fez uma festa, convidou todo mundo, todos os príncipes, aleluia, todos os reinados, aleluia, e fez uma festa, aleluia, e ele ficou bêbado, aleluia, se embriagou, e ele mandou que trouxesse Vasti até ele. Ou seja, ele mandou que trouxesse Vasti para, aleluia, apreciar, todos apreciaram a sua formosura, apreciaram o seu corpo, que ela era bonita, aleluia. Só que Vasti, quando foi até Vasti se recusou a ir até ele. Por quê? Porque ele queria apenas mostrar o seu corpo, o que estava por fora e não por dentro, aleluia. E muitas pessoas, aleluia, tem que se recusar, aleluia. Você não é obrigado, aleluia, a mostrar só porque o seu marido manda. Você não é obrigado a mostrar, você não é obrigado a mostrar o que você tem por fora, mas você tem que mostrar aquilo que você é por dentro. E ela se recusou a mostrar aquilo, porque ela saberia, aleluia. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele, não temos que mostrar para qualquer pessoa, nós temos que sair mostrando por aí, aleluia, para qualquer pessoa, aleluia, como, aleluia, algo que está na vitrine vendendo, aleluia, para todos possam ver, aleluia. Mas não, nós temos que guardá-lo, porque é ele que habita o Espírito Santo. E ela se recusou, ela perdeu o reinado, ela perdeu a riqueza, mas ela se recusou, aleluia, a ir até a presença do rei para mostrar o seu corpo. E o quarto exemplo, aleluia, é de um jovem por nome Daniel. Aleluia, quando Daniel foi transportado para a Babilônia, a Bíblia fala, aleluia, que Daniel, juntamente com Misael, Azarias e Ananias, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, o rei,
aleluia, escolheu esses 4 por serem jovem, inteligente, aleluia, e bonito de aparência. E o jovem e o eunuco do rei, aleluia, o rei mandou o eunuco determinar a ração, aleluia, a porção do manjar do rei para que eles comessem, para que eles ficassem, aleluia, forte. Só que, aleluia, Daniel colocou no seu coração, Daniel se recusou, aleluia, a se contaminar com o manjar do rei. Aleluia, a Bíblia fala, por ele se recusar, aleluia, Deus o abençoou na mesma hora, Deus o abençoou, aleluia, em visões e sonho e em ciência, em toda a ciência. E Daniel foi um dos maiores sábios, ou seja, porque ele se recusou, ele saberia que maior que aquele manjar, que ele não poderia se contaminar, porque Deus tinha um propósito grande na vida dele. Você deixou um propósito grande na sua vida, Deus tinha um propósito grande para a sua casa. E o último exemplo, jamais poderia deixar de falar, que é sobre Jesus Cristo, aleluia, que foi um dos maiores exemplos de, aleluia, que ele venceu o ataque satânico, ele venceu o inimigo, ou seja, quando o inimigo foi tentar Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, aleluia, ou seja, jejuando. Jesus estava com fome, mas Jesus não poderia demonstrar, porque ele estava em jejum, o inimigo sabia de tudo, aleluia, o inimigo foi até Jesus e disse, transforma essa pedra em pão, só que Jesus usou a palavra para vencer o inimigo, Jesus usou a palavra para vencer a tentação, e disse, nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que o Senhor, que sai da boca de Deus, porque assim está escrito, ou seja, ele usou a palavra, o inimigo também usou a palavra, e levou Jesus até um alto monte, aleluia, e disse, lança-te daqui para baixo, porque o Senhor dará ordem a teus anjos, assim não está escrito. Jesus disse, também está escrito, não tentará o Senhor o teu Deus, ou seja, Jesus só usou a palavra para vencer o inimigo, e a Bíblia fala que o inimigo da terceira tentação, o inimigo fugiu, o inimigo deixou Jesus, o inimigo desapareceu, porque Jesus resistiu através da palavra. Então Jesus usou a palavra, ou seja, e depois que Jesus, aleluia, ter vencido o inimigo, os anjos apareceram para servir Jesus, os anjos apareceram, aleluia, para servir um banquete para Jesus, ou seja, depois da tentação sempre haverá um banquete, depois de um momento difícil sempre haverá um banquete, aleluia, se você já passou por um momento difícil, por um momento de tentação, aleluia, resista, aleluia, foque na palavra, use a palavra, use o jejum, use a oração, aleluia, se é a carne, aleluia, fuja dela, faça o máximo possível para fugir dela, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for tentado, aleluia, quando for tentado e provado e aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago escreveu, aleluia. E o interessante, aleluia, é que você tem que resistir, que você tem que suportar, por mais que seja difícil, Deus sempre vai te dar um escape, Deus sempre vai te dar uma saída, porque Deus jamais vai deixar você passar por tentação que você não vai suportar, aleluia. E Deus, ele vai te abençoar, assim como ele abençoou Jesus, chegou os anjos, vai chegar a vitória na tua vida, na tua casa. Só basta você permanecer na posição, aleluia. Então essas foram os exemplos de pessoas que venceram a tentação, o que eles usaram, aleluia, quais foram as suas armas, aleluia, que você possa meditar nisso, que você possa trazer isso para a sua vida, para o seu coração, e guardar no seu coração, e resolver não se contaminar, porque maior que o mundo tem para você é o que Deus tem para você, que Deus tem para o teu coração, para a tua família, maior do que todo esse processo, essa prova, é o propósito de Deus na tua vida. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, fica com Deus, que você tenha um bom dia, aleluia, um dia cheio de paz, de saúde, de prosperidade, que você, aleluia, evangelize as pessoas, que você compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.